Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, quinta-feira da oitava da Páscoa. Evangelho de hoje, Lucas 24, 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." O texto de hoje é a continuação do texto de ontem. Nós vimos os discípulos de Emaús, né? Então, Jesus aparece a todos aqui na visão lucana, ok? E novamente ele explica, que nem eu falei, parece um mantra, né? O filho do homem vai ter que morrer, sofrer, Por que isso se repete tantas vezes? Porque é o centro da mensagem cristã. O final do texto de hoje, os versículos de 45 e 48, é justamente isso. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Ou seja, Jesus já está preparando os discípulos para a missão deles, porque Jesus, já cumpriu a dele. Qual era a finalidade? Ele assumiu condição humana para revelar a verdadeira face de Deus, para anunciar o ano da graça do Senhor e para morrer na cruz por nós. Ele já fez isso. Então, ele cumpriu a sua parte. Ele terminou a sua missão. Ele aparece aos discípulos ressuscitado, tá? Comunica o seu espírito e volta para o Pai. E aí será os discípulos iluminados pelo Espírito dele e do Pai, o Espírito Santo, que irão dar continuidade a este anúncio da salvação. Ou seja, o Filho de Deus, amado por ele, assumiu a condição humana, viveu entre nós, morreu na cruz, ressuscitou para libertar a humanidade do pecado. Aquele que tiver fé nele, aquele que acolher ele em seu coração, através de um processo de conversão, será perdoado dos seus pecados e terá vida eterna, vida em abundância, a começar esse anúncio de Jerusalém. Mas não tem que ficar só a Jerusalém, a salvação é para todos os povos. Então, ou seja, esse mantra, toda hora que Jesus fala, é o coração da mensagem do anúncio do Evangelho. Por isso que é repetido várias vezes. Lembremos que a mensagem cristã, nas suas origens, ela começa via oral. Eu anuncio para vocês e vocês pegam o centro dessa mensagem, depois de vocês aceitarem esse Jesus em seus corações, e aí vocês continuam anunciando, aí vocês se tornam anunciadores. Vocês vão anunciar essa mensagem a outros. Então tinha que ficar bem gravado na cabeça o centro da mensagem. Por isso que é repetido várias vezes um texto, para que as pessoas pudessem gravar na sua mente e assim transmitir essa notícia, transmitir essa boa nova, esse evangelho, né? Essa boa notícia. Por isso, queridos irmãos e irmãs, sempre nos deixemos iluminar pela palavra do evangelho. Como eu falei no começo dessa semana, é uma semana de alegria. Ele ressuscitou. Ele está no meio de nós.
não mais de maneira palpável, visível, né? Física. Ele está no meio de nós de maneira espiritual. A sua presença se torna física na Eucaristia, que é celebrada como memorial da nossa salvação, por causa do sacrifício dele feito no alto da cruz. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.